Olá pessoal, tudo bem? Eu vim para falar mais alguns assuntos com vocês e para um pouquinho da continuidade nas nossas últimas conversas. Vocês devem ter reparado que os últimos vídeos eu falei um pouco sobre crime, essa relação com a sociedade. E aí eu aproveitei esse nosso encontro para apresentar talvez uma área de estudos para vocês que talvez vocês não conheçam, né? Essa área se chama criminologia. É uma área que é uma área separada, mas geralmente quem conhece um pouco mais é quem faz o curso de direito, né? Mas não é exclusividade do curso de direito. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, a criminologia é uma área muito ligada às ciências sociais, né? Que daí vocês já sabem que é a minha área de formação. É muito ligada às ciências sociais, apesar de ser também uma área bastante interdisciplinar, né? Também o pessoal da medicina trabalha com ela, da psicologia também, mas a parte central é das ciências sociais. E é uma ciência, logicamente, que estuda o crime, estuda o infrator, estuda a relação da sociedade com o crime. Não é uma área voltada para o direito penal, por exemplo, né? Não é questão de legislação, de punição, né? E sim essa preocupação em estudar por que essas questões acontecem na sociedade, né? Por exemplo, quais são as causas da criminalidade, né? E é interessante que é uma área que se preocupa muito em fazer pesquisas práticas, né? De ir a campo, estudar realidades diferentes, né? Por isso que eu falei que tem essa vinculação com as ciências sociais. E é uma área que eu adoro trabalhar, aliás, também, né? Uma das que eu também gosto muito de trabalhar. E assim, eu vim trazer só algumas curiosidades bem rápidas para vocês, especialmente na origem, alguns, talvez, né, não sei, não tenho certeza, mas ouviram falar do nome de uma pessoa que é o responsável, né, aquele que criou essa área de criminologia, que se chama Lombroso. Se vocês já ouviram falar esse nome em algum lugar, então vocês já conhecem alguém que é da criminologia. O Lombroso, ele é do século XIX e ele era médico. Eu falei que é uma área bastante interdisciplinar. O Lombroso era médico. E ele trabalha como médico do sistema, trabalhava, né, no século XIX como médico do sistema penitenciário italiano. E aí, claro, nessa proximidade, sistema penitenciário, pessoas presas, né? Será que a gente consegue descobrir algumas características aí? Será que a gente consegue investigar um pouco sobre a criminalidade? Já que tem essa proximidade profissional, aí o Lombroso começou a ficar curioso sobre essas questões e começou a investigar, né? E fez pesquisa empírica, pesquisa prática, né? Depois eu falo um pouquinho sobre essa pesquisa prática. Mas aí lá no século XIX, o Lombroso descobriu que tinha algumas características físicas e psíquicas em comum entre as pessoas presas que ele investigou, né? E aí eu vou descrever algumas para vocês, tá? Ele investigou que ele chamava de O Homem Criminoso, né? Inclusive esse é o nome do livro dele, né? O Homem Criminoso. Ele descobriu que eles tinham um crânio muito grande, né? Ou muito pequeno, fartas sobrancelhas, é uma característica que ele identificou, muitas tatuagens também, né? E sim de algumas questões físicas, né? E também algumas questões psíquicas, psicológicas, né? Como crueldade, aversão ao trabalho, né? Ele acabou identificando essas características. E daí, né, a questão é que com essa investigação ele acabou criando o que depois foi chamado de determinismo biológico, né, e que a coisa começa a complicar. Ele definiu que quem possuía essas características, né, todo esse conjunto, não só isso que eu falei, né, mas todo esse conjunto de características estaria determinado a ser criminoso, né? Não tem jeito, um dia vai ser, né? Um dia vai se tornar um criminoso. Aí por isso que eu falei que daí a coisa começou a pegar. Mas isso, essa minha fala de a coisa começou a pegar é uma visão um pouco mais recente, né? Na época o livro dele foi aceito, ele é o grande nome inicial da criminologia, mas, né, algumas pessoas começaram a criticar essa pesquisa e essa conclusão, né? Peraí, então se eu tenho um crânio muito grande, uma sobrancelha muito grossa, tenho tatuagem, então vou ser criminosa um dia? É um pouco a conclusão que ele chegou a partir da pesquisa empírica, né? Pesquisa prática que eu falei.
Aí a gente começa a descobrir algumas questões sobre essa pesquisa empírica. A gente imagina, eu imagino, talvez vocês também, que para ter uma conclusão dessas, né, para ter uma afirmação forte dessas, ele investigou de certo milhares de presos, né? Não. A pesquisa dele foi com 383 cadáveres. 383 cadáveres. O número já é muito pequeno, né? E a circunstância também é um pouquinho complicada. E aí, isso começou a ser criticado, né? Como assim, né? Só, digamos, com 383 pessoas já chega a uma conclusão definitiva dessa, né? Mas, né, mesmo com essa crítica que na sequência começou a aparecer, o Lombroso se tornou um pensador muito famoso. E ele até, né, se vocês conseguem relacionar, e essa que é a questão que eu quero trazer que é mais interessante, algumas coisas que o Lombroso trouxe, mesmo que a gente nunca tenha lido, mesmo que a gente nunca tenha conhecido nenhum nome dessa pessoa, muitas coisas que o Lombroso afirmou lá, a partir dessa pesquisa, a gente repete hoje, né? Quando a gente fala que uma pessoa tatuada tem cara de bandido, né? Tatuagem é coisa de bandido. Isso veio com o Lombroso, né? Essa associação veio com ele. Ou, né, pior ainda, quando a gente olha uma pessoa e pelo rosto, pela feição, a gente acha bandido. Né? Essa questão da cara de bandido veio com o Lombroso. E isso é muito complicado, né? Porque agora a gente sabe que bandido pode ter qualquer cara, né? Ou, aliás, né, o infrator pode ter qualquer cara, inclusive nem ser homem, né? Mas essa vinculação imediata foi o Lombroso que fez e a gente repete até hoje, né? E aí, num segundo momento, é claro que muitas críticas vieram de muitas pessoas que começaram a investigar, a trabalhar com a criminologia, e aí, né, essa questão do determinismo foi deixada de lado, não, né? Só porque a pessoa tem essas características físicas e ou psíquicas, né, ou psicológicas, não quer dizer que ela vai se tornar em algum momento da vida um criminoso, um infrator, né? Então, vieram outros pensadores, mas esse começo foi muito marcante, né? Marcante por dois sentidos, eu diria. Foi marcante porque foi a primeira pessoa que fez isso. Antes se falava da questão do crime, da criminalidade, mais uma perspectiva filosófica, de dedução, né? Não com uma investigação prática. E aí o Lombroso veio para trazer essa investigação prática. Então aí já é um motivo para a gente sempre lembrar do autor, né? Porque ele trouxe essa perspectiva. E ele foi muito marcante porque ele fez essa associação, né? Que apesar de que a criminologia hoje discorda disso, mas no senso comum ainda existe essa ligação entre tatuagem e bandido, em cara e bandido, né? Inclusive nesse termo, né? A gente faz isso no senso comum. E aí é muito complicado, né? E aí a gente consegue perceber que nem sempre reflete a nossa realidade. Então eu trouxe para vocês, né, só assim um gostinho, né? Espero que vocês tenham se ficarem interessados em ler, conhecer um pouquinho mais quem é o Lombroso. Recomendo, né, que vocês leiam, sim, por essa curiosidade, por saber quem foi esse autor que trouxe essa nova ciência e busquem um pouquinho sobre essa nova ciência também em criminologia, né, que é bastante interessante. E depois disso, né, a gente conversa um pouquinho mais, né? No próximo encontro, a gente conversa um pouquinho mais sobre outros autores que vieram depois dele. Em especial, né, já quero deixar um suspense aqui, que a pessoa que continuou escrevendo, né, nesse caminhar histórico, a pessoa, e imediatamente na sequência do Lombroso, que começou a escrever sobre criminologia, já discordando, né, um pouco do Lombroso, foi o genro dele, né? Mas deixa essa história para um outro momento. A gente fala numa nova oportunidade. Até mais.